paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista, que traz como título Atitudes Coerentes com o Pacto Firmado. Mas antes de iniciarmos, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Pai, nos ilumina, nos direciona para que possamos entender a Tua revelação nesta palavra. Senhor, abençoa a igreja brasileira, abençoe todas as igrejas da face da terra, para que invistam mais e mais no ensino da palavra, para com as crianças, jovens e adultos, para que possamos, Pai, desenvolver através do conhecimento de Ti as atitudes coerentes com a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui agradecer pela sua companhia e participação neste canal. Participe, comente, deixe aqui o seu like, o seu comentário sobre a lição estudada. Lembre-se, quanto mais likes esse vídeo receber, mais o YouTube o divulgará e o fará chegar a muitas pessoas. Além da sua oração, em nosso favor, essa é a melhor forma de nos ajudar a continuarmos com este trabalho. Compartilhe este vídeo também com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações e participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 10. Atitudes coerentes com o pacto firmado. O texto áureo de hoje encontra-se em Neemias, capítulo de número 10 e o versículo 29, e assim diz a palavra do Senhor. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. A verdade aplicada de hoje nos diz que o verdadeiro arrependimento é acompanhado pelo firme propósito de procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Os textos de referência encontram-se no livro de Neemias, capítulo de número 10, os versículos 1, 28 e 29. E assim diz a palavra do Senhor. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. O primeiro objetivo desta lição é identificar a fidelidade de Deus no decorrer dos séculos. No capítulo 10 de Neemias, encontramos o conteúdo do acordo feito na presença de Deus, assim como os nomes daqueles que assinaram a aliança. Isso encontramos em Neemias, capítulo 10, dos versículos 1 ao 29. A tão necessária reforma espiritual deveria ser concluída agora. Então leram o decreto publicamente, esclareceram as normas a serem seguidas
e todos se comprometeram a obedecê-las. Está registrado o nome dos sacerdotes, chefes de famílias, representantes da congregação que assinaram o acordo em nome das casas e famílias de suas respectivas classes. Naquele tempo, usava-se o selo de cera como assinatura de um documento, o qual era pressionado sobre a argila macia, e o modelo dele mostrava qual autoridade havia emitido tal registro. A obediência desses líderes a esse concerto e o exemplo que dariam seria uma influência positiva sobre todo o povo. Neemias, que era governador, assinou primeiro, para mostrar sua prontidão e presteza nessa obra e para servir de exemplo para os outros. Os que estão na liderança do povo devem se tornar exemplo para os demais, porque eles estão sendo observados por todos o tempo todo. Ao lado dos levitas, os chefes do povo selaram o concerto por eles e por todo o restante, especialmente aqueles que tinham influência, para que guardassem os mandamentos de Deus. Seus nomes são registrados aqui para honrar a memória deles, como homens dispostos e ativos em avivar e esforçar-se em perpetuar a religião em seu país. Encontramos no pacto firmado com Deus, naquele dia, a ratificação de um concerto especial. Neemias 9:38 e Neemias 10:1-29, no qual o povo deveria obedecer no tocante a não se casar com os estrangeiros, manter o sábado e os dias santos livres de atividade comercial, observar o ano sabático, sustentar o templo com toda a provisão necessária, oferendas de primícias e primogênitos e entrega dos dízimos. Tópico 1. A base do pacto. Em Neemias 10:29 está escrito: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Naquele momento, os judeus entraram em um acordo sob o peso de um juramento ou promessa, e também de um anátema ou maldição, que significava promessa de bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes. Todos eles, grandes e pequenos, ricos e pobres, sacerdotes ou não, igualmente deveriam obedecer os preceitos do Senhor para serem abençoados, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículos 1-15. Devido à seriedade dessa aliança com Deus, o povo aqui se comprometeu a aprender, guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, pois agora entendiam muito bem o sentido do que o profeta Oséias escreveu no capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso implicava em grande responsabilidade da parte do povo, que deveria se dispor a aprender e principalmente por parte da liderança, dos sacerdotes que tinham a obrigação de ensinar a palavra de Deus constantemente, para que o povo a entendesse, aplicasse o ensino no viver diário e não se desviasse mais do Senhor. Esse princípio que lemos em Oséias 4:6 continua atual em nossos dias. Multidões de pessoas perecem todos os dias por falta do conhecimento de Deus. Muitos por rejeitarem deliberadamente a palavra, o evangelho da salvação. Outros por pura negligência em aprender as sagradas escrituras. Outras milhares de pessoas congregando nas igrejas evangélicas e vivendo em pecado por falta do verdadeiro conhecimento de Deus e da sua palavra. Muitos líderes religiosos e mestres
São relapsos quanto ao conhecimento de Deus e transmitem um evangelho falso aos seus seguidores, levando-os a se afastarem cada vez mais do Senhor, por seguirem ensinos estranhos à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas a orientação bíblica para nós hoje é que o estudo da palavra seja constante em nossa vida. Subtópico 1.1: a importância da aplicação. O comentarista inicia este subtópico destacando a dificuldade que muitos têm de aplicar o conhecimento adquirido através do estudo da Bíblia na sua vida pessoal, através do fácil acesso ao conhecimento encontrado hoje em dia. Conhecer só para agregar novas ideias não edifica ninguém. Quando se trata da palavra de Deus, todo conhecimento adquirido deve nortear o viver cristão e operar a transformação necessária diariamente. É interessante observar a ênfase que o Senhor Jesus deu ao ensino da palavra, sua interpretação e sua aplicação. Entre muitos outros, vamos citar aqui um exemplo bem prático deixado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Observe que no versículo 27, o Senhor Jesus citou a palavra de Deus, se referindo a um dos seus mandamentos. No versículo 28, ele interpretou para os ouvintes o que foi citado do livro da lei, deixando claro que se um homem olhar para uma mulher desejando-a sexualmente, já cometeu adultério em sua mente. Já nos versículos 29 e 30, ele faz a aplicabilidade da palavra de Deus, usando palavras fortes que, na verdade, aconselham a retirar da mente, do coração, toda a tentação do mal, não importando o quanto isso custe. A advertência do Mestre amado sobre o inferno, encontrada no versículo 22 do mesmo capítulo, nos mostra que aqueles cujo estilo de vida é marcado pela imoralidade descontrolada não herdarão o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Aprendemos aqui que todo o conhecimento que temos de Deus e da sua palavra servem para nos confrontar com os nossos próprios pecados, reconhecermos nossa necessidade de receber a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo e darmos lugar à ação transformadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É de vital importância sabermos manejar bem a palavra de Cristo. Sobre a importância de conhecermos esta palavra e aplicá-la na vida cristã, veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Devemos ser ouvintes praticantes desta palavra maravilhosa. Subtópico 1.2: compromisso com a obediência. Falamos sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, mas a eficácia de sua aplicabilidade dependerá da nossa obediência ao Senhor. De nada vai nos adiantar conhecermos a Bíblia de capa a capa,
ler bons livros e fazer os melhores cursos teológicos se não tivermos o firme compromisso em obedecer à palavra de Deus. O comentarista cita algo muito importante neste subtópico. A igreja não pode confundir usos e costumes que são passíveis de mudanças ao longo dos tempos com as doutrinas que são de caráter permanente. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, vemos o confronto entre o Senhor Jesus e a tradição dos anciãos. A lavagem das mãos ali referida não visava propósitos higiênicos, mas era inteiramente um ritual religioso. Não era preceituada na lei, era mera invenção dos mestres da lei. Jesus lhes disse que semelhantes ritos não tinham valor, que a verdadeira impureza está no coração e em seguida os condenou abertamente por terem tornado a palavra de Deus nula e sem efeito por meio de tradições que eram de origem rigorosamente humana. Essas palavras do Senhor Jesus têm aplicação direta a muitas das práticas que no decurso dos séculos foram se infiltrando na igreja cristã. É de estarrecer a engenhosidade usada por muitos líderes eclesiásticos para descobrir na palavra de Deus alguma fonte para práticas que reconhecidamente são de origem humana. Há quem empregue a palavra de Deus para justificar aquilo que muitas vezes está em direta oposição a ela própria. Sem medo de errar, eu digo para você agora que qualquer inovação, técnica de pregação, costumes ou ensino que sejam estranhos à palavra de Deus devem ser rejeitados firmemente por cada um de nós. Existem muitos cultos por aí onde o foco litúrgico foge aos padrões bíblicos, levando os fiéis a praticarem crendices supersticiosas, acreditando que estas têm a mesma autoridade da Bíblia. Não compactue com esse tipo de coisa, pois isso caracteriza a desobediência a Deus e à sua palavra. Não se descuide da oração, da intimidade com o Espírito Santo e da leitura bíblica diária. Confira tudo o que te disserem ou pregarem, como faziam os nossos irmãos em Bereia, conforme Atos capítulo 17, versículo 11, que diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Lembre-se, a maior revelação que temos hoje encontra-se na Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus, e é de vital importância para nós sabermos manejar bem a palavra da verdade, conforme segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Vamos sempre nos lembrar da advertência feita pelo Senhor Jesus aos saduceus em Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não podemos negligenciar a palavra de Deus, assim como os israelitas do tempo de Neemias não podiam. Devemos lê-la com avidez, sempre pensando no seu autor, na sua mensagem e na sua aplicabilidade em nossa vida diária. Subtópico 1.3. Uma liderança participativa. Podemos ver em Neemias, capítulo 10, que o movimento que começou com o povo pedindo que fossem instruídos na palavra de Deus, termina com os líderes colocando um sólido fundamento teológico para o futuro. Sabendo da importância de todos em cumprir o novo pacto feito com Deus, os líderes se adiantaram em assumir publicamente esse compromisso, seguidos dos demais que com os ânimos recobrados se dispunham a viver uma nova etapa de suas vidas. O conhecimento de Deus, a participação da liderança e a conversão de todos foram realmente necessários para aquele grande avivamento espiritual. A postura de liderança de Neemias
foi imprescindível para trazer a vitória ao povo judeu naquele tempo. Temos na Bíblia Sagrada um exemplo supremo de liderança, o Senhor Jesus Cristo, o líder incomparável. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, Mateus 5,37, João 18,20, na motivação e principalmente no amor. Pelas suas palavras e conduta coerente com elas, Cristo atraía e mantinha seguidores. O seu amor pelas ovelhas que o seguiam era tão grande que ele deu a sua própria vida por elas. João capítulo 10 e o versículo 11. Jesus Cristo, como líder, não era autoritário, mas agia com autoridade e determinação. Ele trabalhava de uma forma participativa, não era centralizador, nem tampouco acomodado, dividindo as tarefas com seus discípulos, conforme Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 16. A exemplo do Senhor Jesus, a liderança da igreja atual também deve trabalhar de forma participativa, não centralizadora, confiando nos seus liderados e procurando envolver todo o rebanho no serviço cristão. O segundo objetivo desta lição é mostrar as responsabilidades do pacto. Tópico 2. As responsabilidades do pacto. O comentarista cita neste subtópico que, na visão de Neemias, estabelecer um pacto com Deus demandaria assumir compromissos. Através da leitura do livro da lei, o povo percebeu que a fidelidade de Deus se manteve ao longo dos anos, revelando a sua grandeza, soberania e poder. Deus se manteve fiel na aliança feita com Israel, mas o povo fora infiel, se afastou do Senhor e por isso sofreu sérias consequências. Agora, sentiam o peso da responsabilidade diante da nova oportunidade e agiam num esforço conjunto. Subtópico 2.1. Uma vida em constante santificação. Estabelecemos horários para cultuarmos a Deus, para fazermos os nossos jejuns, orações e outras atividades espirituais. No entanto, a santificação, que é a separação do pecado e consagração de vida conforme os padrões de Deus, deve ser praticada o tempo todo por aqueles que amam ao Senhor, para que possam se aproximar dele, que é infinitamente santo. Viver em santificação significa mudança de caráter e de maneira de viver, que afasta o pecado da vida do cristão e fortalece contra as astutas ciladas do diabo. O chamado de Deus para que o seu povo seja diferente, separado dos padrões do mundo, vem desde o Antigo Testamento. Quando Deus libertou os filhos de Israel da escravidão no Egito, antes de introduzi-los na terra prometida, os levou ao Monte Sinai e deu orientações e ordenanças que deveriam norteá-los durante a peregrinação no deserto e quando se estabelecessem em Canaã. Deus disse que o seu povo não deveria viver segundo os costumes do Egito, onde viveram tantos séculos, nem conforme os costumes dos povos de Canaã, para onde iam. Levítico capítulo 18, versículos 1 ao 5. O povo de Israel, por ter o Senhor como seu Deus, deveria viver segundo os princípios e a ética divina em todas as áreas da vida: religiosa, familiar, social e política. Deus exigiu e continua exigindo que o seu povo seja diferente, inconformados com os padrões fracassados do mundo e transformados pela renovação da mente, instruída pela palavra de Deus e guiada pelo seu Espírito Santo. A santificação inclui total transformação no nosso entendimento e nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade divina. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. A vontade de Deus sempre foi que o seu povo vivesse afastado das práticas e dos costumes pecaminosos
especialmente quanto à idolatria e imoralidade, tão comuns nos tempos bíblicos, assim como nos nossos dias. O nosso Deus é santo e exige do seu povo a santidade, ou seja, a separação do pecado, para servi-lo com integridade. Subtópico 2.2: Evitando o jugo desigual. O motivo pelo qual Deus proibiu o jugo desigual, em Êxodo capítulo 34, versículos 12 ao 16, foi para que não houvesse alianças entre o seu povo e os povos de Canaã. Os israelitas deveriam destruir aqueles povos, a fim de que não fossem arruinados pelas perversas ideias e imoralidade e pela falsa religião dos cananeus. A proibição de Deus acerca do casamento entre o seu povo e os demais não era uma questão de preconceito, e sim de preservação. A influência das práticas religiosas e morais por aqueles que não seguiam ao Senhor era sutil, persuasiva e contínua. Uma união desse tipo consistia no caminho mais rápido para a corrupção, a falsa religiosidade e comportamento torpe, considerando que os filhos nascidos dessa união cresceriam sem o ensino da palavra de Deus e se enfraqueceriam como nação, perdendo assim a identidade de povo de Deus. Até mesmo a história secular é repleta de exemplos fracassados de casamentos entre pessoas de crenças diferentes, constituindo famílias desajustadas e longe de Deus. Israel pagou um alto preço por não ter levado a sério as exigências de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fez uma severa exigência na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, onde lemos: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O uso que Paulo faz do termo jugo é retirado de Deuteronômio capítulo 22, 10, onde os israelitas são instruídos a não colocar bois e jumentos juntos no arado. O boi era considerado um animal puro, mas o jumento não, conforme Deuteronômio capítulo 14, versículos 1 ao 8. Além disso, a partir de um ponto de vista prático, os dois animais tinham tamanho, natureza e estilo de trabalho diferente. Com relação à cidade de Corinto, a história revela que os habitantes eram notáveis pelas associações que tinham. Eles possuíam sindicatos, sociedades e grupos organizados para praticamente tudo. Cada organização tinha seu próprio ídolo ou divindade protetora. Porém, a igreja era diferente e não podia se contaminar unindo-se com pessoas idólatras ou fazendo qualquer aliança com o mal. Os padrões de Deus são muitíssimo elevados e imutáveis e devem ser observados por cada um dos seus filhos que formam a igreja do Senhor Jesus. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos participantes na nova e eterna aliança com Deus e, portanto, todo julgo desigual deve ser evitado por nós. Subtópico 2.3: Dispostos a contribuir. Outra atitude coerente com o pacto firmado, que encontramos aqui no capítulo 10 de Neemias, foi a intenção do povo em ofertar, contribuir com liberalidade para a manutenção do templo, conforme Neemias 10, 32 ao 34. Nessa área, o povo fez 4 promessas. Primeira, pagar uma taxa ao templo a fim de cobrir as despesas das cerimônias de adoração no santuário de Deus. O versículo 33 lista os itens que a taxa supriria. Segunda promessa, fornecer a oferta da lenha. A lei determinava que a lenha queimasse constantemente no altar, conforme Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. E Neemias fez com que essa fosse uma obrigação da congregação. Terceira promessa, oferecer ao Senhor os primeiros frutos no templo,
como reconhecimento do seu status como dono da terra, conforme Êxodo 23:19, 34:26, Deuteronômio 26:2. O povo prometeu os primeiros frutos de todas as árvores, o que significava ir além das exigências da lei. Ademais, o primogênito dos animais também pertencia ao Senhor. Números 18:15, 17:19. E a quarta promessa foi remunerar os sacerdotes. Os dízimos faziam parte da cultura do povo de Deus. Antes de haver a lei de Moisés, Abraão deu o dízimo, conforme Gênesis 14:20, e Jacó se comprometeu com Deus a fazer o mesmo, Gênesis 28:22. Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, já sabia sobre o compromisso das ofertas e dízimos para a manutenção da obra de Deus, dos sacerdotes e dos levitas. A prática de ofertar e entregar os dízimos não foi relatada apenas no Antigo Testamento. Encontramos o ensino da liberalidade também no Novo Testamento. E ainda hoje, o povo de Deus precisa ser ensinado a contribuir, pois este é um ensino bíblico. O Novo Testamento menciona o dízimo entre os judeus como uma realidade daqueles dias. Jesus fala do dízimo dos fariseus e os critica, não por darem o dízimo, mas por acharem que, cumprindo suas obrigações financeiras, dando a 10ª parte do que tinham, não precisavam mais exercer a justiça e a misericórdia, conforme Mateus capítulo 23 e o versículo 23. O Senhor Jesus não condena o dízimo, e sim a atitude daqueles homens de manifestar uma fé formal e legalista, esquecendo-se, porém, de serem pessoas mais humanas e solidárias, negando assim o amor ao próximo como a si mesmo. A palavra de Deus nos diz em 2 aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando falamos sobre a contribuição financeira na obra de Deus, muitos alegam que Deus não precisa do dinheiro de ninguém para a sua obra. Negam a palavra do Senhor concernente a esse assunto e falam mal dos pastores e das igrejas que mantêm viva essa prática. Acontece que a obra de Deus aqui na terra precisa sim das nossas contribuições financeiras para o seu sustento e manutenção, e o ato da entrega dos dízimos e das ofertas continua sendo o mandamento bíblico. O terceiro objetivo desta lição é relembrar que enquanto estivermos aqui, teremos o cuidado de Cristo. Tópico 3. A importância de um viver consciente. Todo filho de Deus deve testemunhar ao mundo as maravilhas que Deus fez e ensiná-las aos seus filhos. O comentarista destaca neste tópico que a alegria da nossa salvação deve ser cantado bastante para sustentá-la, dar a Deus a honra e apreciação que lhes são devidas. Essa é mais uma maneira de se passar às gerações futuras as benfeitorias de Deus em relação ao seu povo. Subtópico 3.1. O arrependimento que humilha e o louvor que estimula. O conhecimento da palavra de Deus nos conscientiza dos nossos erros e pecados e gera o arrependimento que nos leva ao novo nascimento em Cristo Jesus. Arrepender-se das falhas cometidas é o ato pessoal e consciente de contrição que permite à criatura humana dar meia volta em relação aos seus atos pecaminosos e reprováveis, através de uma orientação direta e interior do Espírito Santo. É uma mudança de ideia, uma mudança de mente que traz a rejeição ao pecado e o reconhecimento do quanto este é prejudicial no relacionamento com Deus e com o próximo. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, os confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 13. Sabemos que não é a religião que salva,
mas sim o sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, dando a todo aquele que crê o direito de vida eterna com Deus e a experiência do novo nascimento. O avivamento que o povo israelita experimentou após a reconstrução de Jerusalém não se limitou aos louvores e às celebrações, mas gerou contrição, confissão de pecados, arrependimento, um novo pacto com Deus e mudança de vida. Subtópico 3.2. Vida cristã não é conto de fadas. Não existe base bíblica para a pregação de um evangelho que só promete paz, a prosperidade e o bem-estar físico, emocional e material dos seguidores já aqui neste mundo. Lemos em João 16,33, a parte B do versículo: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflições significa literalmente pressões e figuradamente tribulações ou sofrimentos. Isso significa que o Senhor Jesus não prometeu uma vida cristã isenta de problemas e sofrimentos para ninguém. O evangelho que pregamos é para pessoas reais, que mesmo recebendo a Cristo como seu Salvador, continuam vivendo neste mundo tenebroso, sujeitas a sofrimento, às perdas, doenças, fome, sede, frio, desamor e tantas outras mazelas. Tendo, contudo, o diferencial da certeza de que nada mais pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme Romanos capítulo 8 e o versículo 38 e 39. Diante das adversidades da vida cristã, ter bom ânimo é ser corajoso e confiante de que não estamos sozinhos na caminhada cristã. É ter a alegria de viver, mesmo quando tudo está difícil, e desfrutar a paz que excede a todo entendimento, sabendo que essas tempestades vêm e passam e que muito em breve estaremos livres de todas as tribulações desta vida para vivermos para sempre com o nosso amado Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Subtópico 3.3. Cultivando atitudes edificantes. Sabemos que existe uma batalha espiritual constante contra cada filho de Deus e por isso precisamos estar sempre vigilantes para nos manter de pé na presença de Deus e usarmos com sabedoria as armas espirituais contra todas as ciladas do inimigo. Nos capítulos 9 e 10 de Neemias, vimos destacadas algumas atitudes que levaram ao reavivamento espiritual dos judeus, tais como a fome pela palavra de Deus, o conhecimento do livro sagrado, o arrependimento e confissão de pecados, o jejum, a oração, a vigilância, o louvor e a adoração a Deus. Aprendemos aqui que, uma vez avivados, essas atitudes devem ser cultivadas com zelo por cada um de nós para a nossa edificação espiritual. Lemos em 2 Timóteo 2:1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Com essas palavras, o apóstolo Paulo dá ênfase na força de Cristo, não na força de Timóteo. Se confiarmos em nós mesmos, estaremos fadados ao fracasso. Mas graças damos a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tudo está difícil, nós temos a certeza de que Deus está do nosso lado. Ele não nos desampara. Nós temos a certeza e a liberdade de nos achegarmos confiadamente diante do trono da graça em orações e Deus nos responde, nos guarda, nos livra de todo mal e nos conduz à vida eterna. Para concluir, a igreja não pode se acomodar ao sistema mundano. Tem um papel especial porque foi separada por Deus para ser luz do mundo e sal da terra, conforme Mateus 5, 13 a 14.
O contato com a palavra e a prática de seus ensinos devem permear os que militam na causa divina, pois o inimigo luta contra a obra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua aula. Queremos lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com disponibilizamos semanalmente os slides editáveis de cada lição, onde você pode mudar, colocar suas ilustrações, ampliar os seus textos e explanações acerca da sua aula, assim como temos também os 3 hinos sugeridos pela revista e mais comentários. Continue conosco! Ore por nós, pelo nosso ministério, e se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Deixe aqui o seu comentário sobre a lição estudada, o seu like e compartilhe este vídeo também com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.